A paz do Senhor Jesus! Tudo bom com vocês? Comigo aqui tudo bem, para a glória de Deus. Bom, nós vamos hoje para mais uma aula. A aula de número 4, a lição de número 4 da revista Juniores da CPAD. E sabe qual que é o título da nossa aula hoje? É Onde Aprendemos a Palavra. Se você quer saber um pouco mais acerca desse assunto, espera só um pouquinho, vai rodar a vinheta e a gente já volta. Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez, para nós aprendermos um pouco mais acerca da palavra do Senhor. É bom, né? Vamos fazer uma oração apresentando ao Senhor a nossa aula deste domingo? Amém? Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua presença para aprendermos um pouco mais acerca da tua palavra. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para que nós possamos sairmos diferentes ao término desta aula. Que algo diferente para melhor aconteça dentro de nós e o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Então, agora que a gente orou, a gente já consegue começar a nossa aula. E a nossa aula de hoje fala sobre onde aprendemos a palavra. Vamos ler no livro de 2 Timóteo, o capítulo 3, os versículos 14, 15, 16 e 17. Vamos lá? O livro de 2 Timóteo, ele está no Novo Testamento. O livro de 2 Timóteo está no Novo Testamento. Naquela parte da Bíblia que é composta por 27 livros. Então, lá mesmo. 2 Timóteo, no capítulo 3. E nós vamos ler os versículos 14, 15, 16 e 17. Enquanto você procura aí, eu quero pedir perdão para você pela minha voz. A tia tá um pouco rouca hoje por conta do culto que nós fizemos ao vivo ontem lá na página do Facebook. E eu fiquei bastante rouca. Mas eu não posso deixar de trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque é edificante para a vida de vocês e é edificante para a minha vida também. Eu tenho muito amor por esse trabalho, eu não posso deixar de fazê-lo. Amém? Já deu tempo de encontrar, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 17. Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu de todo o seu coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem lhe dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eita, que coisa maravilhosa! Já deu para perceber que hoje a gente vai aprender sobre a Bíblia. A importância da Bíblia nas nossas vidas. A importância da leitura da palavra de Deus e da aplicação daquilo que nós aprendemos. Aqui essa passagem onde nós lemos conta sobre Timóteo. Timóteo, ele desde menino, isso mesmo, desde criança, ele foi instruído pela avó e pela mãe dele, dentro das Escrituras Sagradas. Ele foi instruído pela mamãe e pela avó dele. A mamãe dele se chamava Eunice e a vovó dele se chamava Lloyd. Então, Lloyd era a vovó de
Timóteo e Eunice era a mamãe dele. E elas praticavam o uso de estar sempre ensinando para Timóteo acerca da palavra de Deus, acerca do evangelho de Cristo. Então, Timóteo já cresceu forte espiritualmente falando, porque ele conhecia da palavra de Deus. E uma vez Paulo encontrou com ele e disse estas palavras aqui que nós acabamos de ler. Olha, você sabe de onde vem a sua fé. Você sabe quem foi que te ensinou. Então, permanece firme aí, constante, abundante, perseverante, porque vale a pena fazer uso e prática da palavra de Deus. Timóteo foi um garoto muito esperto e ele cresceu sendo um homem abençoado, porque ele creu na palavra de Deus e fazia uso da palavra de Deus no seu dia a dia. Interessante, né? E assim temos que sermos nós. A gente tem que ser assim também. Às vezes dá uma preguiça, né, de ler a Bíblia, né? Começa a ler a Bíblia, dá aquele sono, o olho começa a lacrimejar. Sabe o que é isso, crianças? É que o inimigo das nossas almas, ele luta para que a gente não conheça da palavra de Deus. Por quê? Se a gente conseguir tirar um tempo do nosso dia para meditar nas Sagradas Escrituras, para falar do amor de Deus, crianças, se a gente parar um tempo para poder ler a palavra de Deus, o nosso entendimento vai ficar esclarecido. E sabe o que vai acontecer? O inimigo não terá vez nas nossas vidas. A Bíblia fala que a gente erra por não conhecer as Escrituras. Pois é, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela nos instrui a como nós andarmos. Diz a palavra do Senhor que ela é a lâmpada para os nossos pés. Lá em Salmo 119, luz para o teu caminho, luz para o meu caminho é a tua palavra. Olha, é luz. Por quê? Porque ilumina, porque clareia tudo. Às vezes a gente está com dificuldade em alguma coisa, mas se a gente conhece a palavra de Deus, a gente sabe os caminhos por quais percorrer. Crianças, é tão bom quando a gente se dedica à palavra do Senhor, sem contar que ela, além de iluminar o nosso caminho, além de tirar todas as dúvidas que a gente tem na nossa cachola, a palavra de Deus, ela nos dá força para caminhar. A palavra de Deus, ela tem o poder de causar transformação. Você sabia disso? Porque é impossível a gente ler a palavra de Deus e continuar do mesmo jeito. Se continuar do mesmo jeito, não está entendendo nada. Absolutamente nada do que a palavra do Senhor está nos dizendo. Veja bem, é a mesma coisa de Deus sentar assim do seu ladinho e começar a conversar com você. É muito bom. A palavra de Deus, ela é uma vitamina revigorante. Porque às vezes a gente pode estar meio tristinho, meio cabisbaixo, mas a gente abre a palavra do Senhor, ela tem palavra de consolo, ela tem palavra de conforto. Se a gente faz alguma coisa errada, ela tem palavra lá para corrigir também. Se a gente faz uma coisa boa, ela tem palavra que nos anima ainda mais para continuar fazendo o que é bom. Olha que palavra gloriosa! Isso tudo é a palavra de Deus. Sabe, meditando nos versículos que teve no decorrer dessa semana, vou ler algumas referências aqui para vocês, tá bom? No Salmo 119, o verso 7, diz que a gente aprende os justos ensinamentos de Deus. Ou seja, à medida que nós vamos lendo a Bíblia, vai causando uma transformação dentro da gente e a gente quer o quê? Louvar a Deus pelos grandes feitos dele. Louvar a Deus pela sua grandeza. Louvar a Deus pela sua existência. Louvar a Deus pelo seu amor. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, a gente não consegue simplesmente ler. A gente lê e tem vontade de propagar isso para frente. Nem que seja através do louvor. Vamos cantando, vamos cantando. E a gente vai cantando, anunciando as boas obras de Deus, o Criador. Também lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 11,
Paulo diz assim, que ele aprendeu a estar satisfeito com o que ele tem. Ele escreveu isso numa carta que ele mandou pro pessoal lá da igreja de Filipenses. E aí ele disse assim, que ele estava lá na cadeia, né? Ele estava preso. Paulo vivia preso, gente. Ah, meu Deus, coitado de Paulo. Por quê? Porque Paulo anunciava Jesus o tempo inteiro. 24:48. Então, assim, as pessoas não gostavam muito dele, não. Entendeu? Mas ele não desistia, ele falava mesmo, sentava Jesus no povo, falava mesmo. Porque se ele foi bom na época de perseguir Jesus, ele também tinha que ser bom na hora de falar de Jesus, né não? E aí, gente, o pessoal não ia muito calata dele. Mas aí o que aconteceu? Ele mesmo lá na prisão, tendo motivos para reclamar da vida, para murmurar, para se queixar, para ficar choramingando, triste, aborrecido com Jesus, às vezes ele fala assim: poxa vida, eu falo tanto do teu evangelho, eu falo tanto do teu amor, e olha aqui onde eu tô preso. Não. Paulo, ele ainda assim reconheceu a grandeza e a bondade de Deus para com ele. Porque ele estava preso, mas ele tinha saúde. Ele estava preso, mas a igreja supria as necessidades dele, enviando agasalho, enviando mantimento. E Paulo tem um momento, não nessa passagem, mas numa outra, que ele diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe por que Paulo faz essa afirmação? Não é porque ele pode tudo porque ele é bom. É porque ele reconhece que ele pode suportar toda e qualquer coisa, porque ele conhece o Deus que o fortalece. Ele reconhece que ele pode estar na lama, no frio, desprezado por todo mundo, mas ele suporta, porque é Deus quem o fortalece. Que nós possamos ter esta mesma convicção, esta mesma certeza, que mesmo passando por situações adversas, Deus, ele é bom o suficiente, misericordioso o suficiente para nos fazer suportar as dificuldades da nossa vida. Amém? Também no livro de Salmos, novamente, 119, agora no versículo 73. Num louvor, Davi diz assim: dá-me entendimento para que eu possa aprender a tua lei. Às vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia, né? Que eu comentei aqui. Dá um sono, a preguiça. Porque às vezes a gente lê e não entende. Mas não é só pegar a Bíblia, hoje eu vou ler a Bíblia. Hoje eu vou ler. Não, não é assim, não. A gente tem que orar a Deus e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dê clareza de entendimento. Fala assim: Senhor Jesus, me ajuda a entender a tua palavra. Revela para mim a tua palavra. Me faz entender a tua palavra. Porque quando a gente ora assim, e aí a gente vai ler, clareia tudo. A gente consegue entender quais são os desejos de Deus para nossa vida. Como que a gente tem que agir diante de tudo aquilo que a gente vai lendo. E é muito legal. Na Bíblia tem tanta história linda, tanta história legal, tem história emocionante, tem história alegre, história triste, tem história de tudo que é jeito. E com todas elas a gente consegue aprender. E é necessário nós orarmos ao Senhor, pedindo a Ele: Jesus, chega aqui, papai, me ajuda aqui, eu vou ler a tua palavra agora. E eu preciso entender, né? Não pode ser só ler por ler. Por exemplo, na escola, quando a professora dá uma lição, ela fala assim: preciso que vocês leiam o texto tal. Aí vocês leem: agora eu quero uma redação explicando esse texto. Ixi! Aí pegou, né? Pensa só então que quando você for ler a Bíblia, depois você vai ter que fazer uma redação, falando daquilo que você aprendeu. E qual que é essa redação? Qual que é essa redação? É o nosso testemunho, porque quando a gente lê a palavra de Deus, causa transformação nas nossas vidas. E ao não mudar o nosso jeito de viver, a gente tem um testemunho de vida para contar. As pessoas vão começar a nos observar e ver que somos diferentes. E então, a Bíblia, ela causa tudo isso, mas é preciso ler para poder aprender. E antes de ler, nós temos que orar, pedindo a Deus sabedoria, para que nós possamos ler, aprender, sermos transformados e com isso alcançar outras vidas. De que forma que a gente pode ser transformado?
Vou dar um exemplo aqui. A Bíblia não fala que nós somos o sal da terra? Não fala que nós somos o sal da terra? Então, nós somos o sal da terra. Quem aqui já ouviu falar na carne de sol? Outros lugares chama charque. Outros lugares chama jabá. Sabe, essa carne, ela é assim, gente. Porque lá no Nordeste, na época que não tinha geladeira, eu acho. Uma coisa mais ou menos assim é a história. Tipo assim, eles tinham que comer a carne. E a carne não podia estragar, porque não tinha geladeira. Como é que ia fazer? Porque a gente... Um pouquinho da carne fica fora da geladeira, ela fede, né, gente? Fede muito. A vontade de prender o nariz. Fede muito mesmo a carne. Então, o que que eles faziam pra não ficar esse fedor insuportável? Eles colocavam sal. Sal grosso na carne. E aquele sal ia conservando aquela carne. E aquela carne deixava de ser aquela carne que ela era. Ela se transformava com uma outra textura. Ela ficava com uma textura diferente, um sabor diferente. Você olhava pra ela, ela não era a mesma carne. Mas, essa carne é a mesma carne. Mas a carne ainda estava boa. E bem assim é a palavra do Senhor. Quando nós lemos, ela causa transformação em nós. Nós somos os mesmos. Pessoas. Igual a carne. Mas nós somos transformados. Nós somos nós, mas não somos nós. Nós somos pessoas melhores. Quando muda a textura, porque ao invés de você ser o sal grosso dessa terra, você é um sal refinado nessa terra. E o sal, o que que ele faz? Ele saboriza os alimentos, não é? Vai lá, faz o arroz. A mamãe tá fazendo arroz. Se a mamãe esquece de pôr o sal no arroz, fica ruim, né? Mas quando põe o sal, fica gostosinho, papá. Bem assim somos nós. Nós somos sal da terra para causarmos transformação nas outras pessoas. E aí, gente, também, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 31, diz que a gente tem que aprender. Diz que nós devemos aprender e pôr em prática as nossas ações. Deixa eu ver, peraí, não. Paulo diz que todos nós podemos falar da palavra. Todos nós podemos. Às vezes a gente acha que a gente não é capaz. Ah, não, deixa pros pregadorzão. Ah, não, deixa pra minha professora da escola dominical. Ah, não, deixa pro meu pastor. Ah, não, deixa pra irmã do círculo de oração. Não, você, criança, você pode falar do amor de Jesus. Eu já ensinei pra vocês, né? Que vocês têm como falar do amor de Jesus com o plano da salvação. Caiu. Usando as cores. Já falei com vocês usando as cores? O amarelo, ele lembra o sol. Lembra numa das lições passadas? O preto lembra o pecado. O vermelho, o sangue de Jesus. O branco, a purificação. E o verde, o crescimento. Então, a gente tem como falar do amor de Deus. A gente tem como falar. Não tem como se esquivar. Dizer que, não, tia, deixa isso para os grandões. Não, você, onde você estiver, você tem que testificar do amor de Deus, falando da palavra de Deus, falando das histórias da Bíblia Sagrada. E como que você vai fazer isso se você não lê a Bíblia? Tem que ler, né? Hello, tem que ler. Aí, gente, no livro de Filipenses 4:9, diz que a gente tem que pôr em prática o que a gente aprende. Eita, agora que o bicho vai pegar, hein? Porque às vezes a gente aprende as coisas, mas não põe em prática, não é verdade? E eu quero dizer pra você que ao invés de madeira e giz, você tem que ser esponjinha. E eu vou te dar um exemplo bem claro disso. Eu tenho aqui, ó, um potinho com água, tá vendo? E eu tenho aqui um prendedor desses de roupa, que ele é feito de madeira. Ele é feito de madeira. Eu vou mergulhar esse prendedor aqui no meu potinho. Ele tá ficando molhado, tá vendo? Vou afundar ele mais aqui, ó.
Tá molhadinho, tá vendo? Se a gente espreme ele, ó, sai nada. Nós não podemos ser como a madeira, que pega a água e suga toda ela, para si. Nós temos que ser como a esponjinha. Vamos ver como que a esponja funciona? Isso aqui é uma esponjinha, tá vendo? Ó? É uma esponjinha. A gente vai colocar a esponja agora na água. Tá na água? Agora eu vou tirar a esponja. Olha, tá vendo que ela tá pingando? E se a gente espreme ela? Nossa, olha quanta água! E não para de pingar, olha meus dedinhos, tá tudo molhado, ó. Nós temos que ser crianças como a esponjinha. Ou seja, tudo que a gente aprende, a gente tem que distribuir, a gente tem que dividir. É assim que tem que ser. A palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, só cria força se eu e você divulgar aquilo que a gente aprende. Então, quando a gente aprende, a gente não pode ser igual a madeira, que pega todo o aprendizado para ela e fica só para ela. Não. A gente tem que ser como a esponjinha, que ela aprende, mas ela divide o conhecimento dela. Assim tem que ser eu e você. Topa, então, começar a orar, ler a Bíblia e pedir para que o Papai do Céu te dê entendimento para que você possa falar para todas as pessoas? Amém? E meio que já para encerrando a nossa aula, tem também uma observação no livro de Tito, no capítulo 3 e o versículo 14, que a gente tem que usar o tempo nosso fazendo bem. A gente tem que ser útil. Ai, tia Lili, mas eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas. Eu não posso pegar um mantimento da minha casa e doar sem antes pedir para o meu papai e para minha mamãe. Eu não estou falando disso. Isso são formas também que a gente tem de ajudar as pessoas, né? Doando uma roupa que não serve mais na gente, que esteja em bom estado, doando um calçado, doando dinheiro, ajudando com alimentação, com produtos de higiene. Isso são modos de fazer o bem. Mas a gente também pode fazer o bem falando do amor de Deus. Este é o único meio que você tem de ajudar, falando da palavra de Deus ao ponto de causar transformação nas vidas. Às vezes a pessoa está em casa, desempregada, triste, sem esperança. E você chega lá com uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa vai voltar a ficar animada, a procurar um trabalho, a procurar um meio de conseguir os seus bens, as suas coisas. Às vezes o coleguinha na escola tá triste porque tirou uma nota baixa, tá desesperançoso, não quer mais saber de nada. Mas se você ler para ele, contar para ele uma história da Bíblia, que conta para ele que vale a pena não desistir, ele vai ver que vale a pena ele tentar também 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Nós temos que propagar o Evangelho de Cristo, crianças, por onde nós formos. Vamos então ler o nosso memorizando, que é o nosso textuário. O nosso textuário diz assim, ó: ponham em prática o que vocês receberam de mim, tanto as minhas palavras como as minhas ações. Olha só, Paulo falando: ponham em prática tudo que vocês aprenderam de mim, tanto as minhas palavras como as minhas ações. Ou seja, ponham em prática tudo que vocês aprenderem na palavra, não só falando da palavra, mas agindo de acordo com a palavra nos manda agir, entendeu? Não adianta só falar da palavra. A gente tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que mudar esse cacareco aqui nosso aqui para poder glorificar o nome do Senhor, não é verdade? Então, gente, para encerrar a nossa aula, eu vou cantar um corinho com vocês. Pera lá! Esse corinho, gente, é de quando eu era do seu tamanho. É que eu não cresci muito, eu sou pequenininha. Mas quando eu era criança, é assim, ó.
B-I-B-L-A, Bíblia, B-I-B-L-A, Bíblia, B-I-B-L-A, 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 Bíblia, B-I-B-L-A, Bíblia, B-I-B-L-A, 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 é o livro do meu Deus, B-I-B-L-A, B-I-B-L-A, é o livro do meu Deus, B-I-B-L-A, B-I-B-L-A, eu tenho no meu coração, B-I-B-L-A, aprendeu? B-I-B-L-A, é o livro do meu Deus, eu tenho em meu coração, B-I-B-L-I-A, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor pela nossa aula? Feche os seus olhinhos. Isso, curve a sua cabeça. Vamos falar com o Papai do Céu. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigada por mais esta aula em que nós podemos aprender acerca de como usarmos a tua palavra. Jesus, abre o meu entendimento para que eu possa entender o que está escrito nas tuas sagradas escrituras. Senhor, causa em mim transformação para que eu possa compartilhar com os meus colegas acerca dos teus feitos. Usa a minha vida, me ajude a ser melhor, que eu tenha guardado na tábua do meu coração a tua palavra, que eu possa guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Então, crianças, hoje nós podemos aprender através da vida de Timóteo, que ele, quando ele ainda era criança, ele foi instruído dentro da palavra de Deus. E ele cresceu e não se desviou dos caminhos do Senhor. Ele cresceu forte, sabendo a que ele veio nesta terra. E ele sabe muito bem, e você também agora sabe, que a Bíblia do Senhor, ela pode corrigir, ela pode convencer do pecado, ela pode ensinar a verdade e ela pode ensinar o nosso modo de viver, que nós cresçamos espiritualmente, firmes e inabaláveis na rocha que é Cristo, através desta bússola maravilhosa, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Deus abençoe você. E eu já vou te pedindo, né, gente? Se a aula de hoje foi legal, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa que você ainda não conhecia, eu quero te pedir para que você abençoe o nosso canal. Sim, se inscreve no nosso canal, dá um like e compartilha com seus amigos. Chama todo mundo para curtir a página da Tia Lili e logo mais a gente tem mais historinha para vocês. Um beijo grande, uma semana abençoada em Cristo Jesus. Tchau!